Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, vou falar de 34 erros de decoração que a maioria comete, vários dele. Eu sou a Cíntia do Decorei Tudo. Vamos ao primeiro erro que a maioria comete. É sofá com braço largo e profundidade maior que 90 centímetros para apartamento pequeno. Isso atravanca o seu ambiente. Então evite, quando você tem um ambiente pequeno, perder espaço de sentar no sofá e de circular com essas duas medidas que não precisa ser exagerada. Nem o braço, tá? Pode ser assim, e nem o encosto. Segundo erro, sofá retrátil em ambientes pequenos. É preferível que você tenha um sofá com puff. Inclusive, mais um detalhe, quando você mandar restofar esse sofá, vai ficar muito mais barato, te garanto, do que você restofar um sofá retrátil, e se é que vai ficar bom. O terceiro erro é mesa de jantar com mais de 75 centímetros de altura. Fica desconfortável. Se você medir na trena, puxar no metro, você vai achar que 75 é muito baixo, mas quando você for no showroom de alguma loja de decoração, confere a medida e você vai ver que as mesas às vezes tem 73, 75, no máximo 76. Então toma cuidado, porque as cadeiras têm tamanho padrão. Se você escolhe uma mesa muito alta, você acaba ficando assim na mesa. Vamos ao quarto erro. Tô olhando aqui porque são 35, eu não tenho como eu decorar, tá? É fechar o terraço do apartamento sem avaliar a incidência solar. Muitos apartamentos são virados para o pôr do sol e, dependendo da disposição da decoração e de uso, acaba ficando muito quente esse espaço. O Brasil é um país quente, o verão é praticamente, são 8 meses quentes, em algumas cidades são 12 meses, vai ficar um forno com vidro. Então é melhor avaliar ou fazer de uma maneira que você consiga abrir esse vidro e também que você tenha móveis nessa varanda que possam molhar, por exemplo, fibra sintética e outras coisas, alumínio, que não vai enferrujar se molhar um pouquinho, porque você não vai aguentar viver nesse espaço fechado o tempo todo. Mesmo que você tenha ar-condicionado, se você usar o tempo todo, não, mas quem é que usa o tempo todo? Então pensa nisso. Cortina com chales curtos. Você faz a cortina, mesmo que for uma janela curta, e coloca o chale curto da cortina. O chale é quando, né, o tecido pendurado, chamado de chale. O que acontece? Não dá caimento e fica muito feio, fica com muito volume. Então a cortina, se você escolhe uma cortina modelo chale, ela tem que ir até o chão. O sexto erro é você ter vários móveis pequenos espalhados pelo apartamento, ou pela sua casa, na sua sala. É melhor você ter poucos móveis e grandes, independente do tamanho da sua casa, do seu apartamento, da sua sala. Não precisa ter um monte de pequenininho para preencher. Pensa nisso, até se você mudar de um lugar pequeno para um grande, você pode reutilizar seus móveis, mas você vai precisar ou reformar um sofá, deixar ele maior, ou comprar móveis maiores e colocar esses menores de uma maneira que não fique espalhado pela sala, ou em outro ambiente menor, ou num quarto, ou uma mesa lateral pode virar uma mesa de cabeceira, e outras utilidades que não fica um monte de pecinha pequena povoando aquele ambiente. Sétimo erro, aparador ou buffet na sala de jantar atravancando. Se você escolhe por pôr uma mesa mais larga e tem um espaço pequeno, você vai ter que abdicar de ter o aparador ou buffet. Então pensa bem na dimensão dessa mesa se você quer muito ter o aparador. Se você está com uma mesa mais larga, você vai acabar tendo que colocar os pratos que você vai servir no meio da sua mesa, porque é melhor do que toda vez que você puxar a cadeira, você esbarrar nesse aparador ou nesse buffet, ou estar esbarrando nesse aparador e buffet para ir para outro ambiente. Isso é péssimo. A circulação é fundamental numa boa decoração. O oitavo erro também faz parte do ambiente sala de jantar. É você colocar um tapete debaixo da sua mesa de jantar que não abrange a cadeira inteira em o seu movimento, sabe? Você afasta a sua cadeira e aí começa a enroscar no tapete. Tem que englobar a cadeira na medida que você afasta a sua cadeira e continua em cima do tapete. Senão, vai estar sempre enroscando no tapete, vai ser muito incômodo. Eu não costumo colocar tapete de sala de jantar na casa dos meus clientes, eu coloco nos outros ambientes. Ainda mais quando é integrado, faz menos, tem menos necessidade ainda de se ter um tapete. Você vê o tapete no living e não vê na mesa de jantar que está no mesmo ambiente, tá? Então você não precisa colocar. 9. Outro erro é colocar vários tapetes pequenos num ambiente. Coloque um bom grande. Ah, mas eu tenho tapetes pequenos e queria aproveitar.
Então, uma solução que eu já dei é você colocar um tapete mais básico debaixo do seu tapete, aumentando o tamanho desse tapete. Mas isso se não for muito pequenininho, né? Mas se você muda de uma casa, um apartamento pequeno para o maior e tem aquele tapete que ele amarra, né, o ambiente, o que que amarra? Ele está debaixo, um tanto debaixo do sofá, das cadeiras e da mesa de centro, mas quando você muda para uma sala maior, esse tapete se torna pequeno, você pode, por exemplo, que eu já fiz muito, de comprar um tapete cortado no tamanho ideal para essa sala e tá com esse tapete menor sobre esse tapete de sisal mais básico. Fica muito bom e você não tem que se desfazer do seu tapete antigo. Outro erro que foi muito cometido quando isso entrou em moda, é o 10º erro agora, é a mesa quadrada na sala de jantar. Mesa quadrada você tem que ter espaço, porque na mesa quadrada não é como a redonda, que você consegue, por exemplo, numa mesa de 6 lugares, sentarem 8 pessoas. A 4 fica muito desconfortável. E como ela também, ela não é como a redonda, que tem o diâmetro, né? E o ponto da tangente é o ponto mais longo, mas tem outros pontos que ficam mais longe da parede. O que que acontece? A quadrada não, todos os pontos, né, ficam à mesma distância das paredes, então ele acaba travancando muito. Quem compra, a maioria das pessoas que compram essa mesa de jantar quadrada, depois querem se desfazer. E eu muitas vezes transformei essas mesas quadradas de jantar em mesas de centro. Cortei o pé e fiz uma grande mesa de centro bacana, não utilizando ela mais como mesa de jantar, porque realmente não é uma boa ideia. 11º erro é colocar um quadro em cada parede para preencher todas as paredes. É muito melhor você fazer uma composição mais importante numa parede em cima do sofá ou que seja um ponto de atração do que colocar um quadro em cada parede, como a maioria das pessoas fazem. 12º erro é forrar um sofá com tecido liso e de uma cor só. Vai aparecer qualquer sujeirinha que cair, independente da cor. Claro que mais claro vai aparecer muito mais escuro também vai aparecer e qualquer cor que você escolher. Então, por exemplo, tecidos como sarja tem que ser para capa. Se você quer estofar o seu sofá, escolhe um tecido mais tramado. Tem vídeo aqui no canal sobre isso para te ajudar a escolher o tecido ideal para forrar seu sofá com praticidade. O 13º erro que eu aprendi com uma fabricante de tecidos para estofar sofá é passar impermeabilizante nos tecidos do sofá. Ah, mas todo mundo passa e não penetra, mas na maioria das vezes, ou isso vem de fábrica com tecido, não é tecido emborrachado, tá? É tecido tratado para resistir um pouco, cair algum líquido, você conseguir limpar. Se você faz isso com esses tratamentos que são oferecidos muitas vezes, eles são um paliativo. Então é melhor você procurar comprar um tecido que já tenha uma proteção, ou que seja fácil de limpar. Por exemplo, o que eu falo aqui dos tecidos ideais para capa, que são os tecidos 100% acrílico. Eles são muito mais fáceis de limpar também, mesmo estando estofado, não sendo capa. O 14º erro já foi muito comum e tem um outro que hoje é bem comum, que é trabalhar forros de gesso ou com sancas. Antigamente se usava muito sancas de gesso, né, desenhos de gesso no teto, e hoje em dia estão se fazendo muito aqueles rasgos retangulares para colocar esporte. Isso pode ficar muito bom no ambiente comercial, mas no residencial ele só vai chamar atenção para o teto e não vai embelezar em nada. O 15º é uma decorrência até desse 14º, é você usar elementos que ficam muito bem num ambiente comercial, num ambiente residencial. Na maioria das vezes isso não dá certo. É o caso do rasgo, esse rasgo retangular com vários spots usados em ambientes comerciais, usados em residenciais. Não dá muito certo. Você vai acabar cansando, pode apostar. Vai ser bem polêmico esses erros, hein? Mas vai até o final que você pode se surpreender com alguma coisa que eu vou dizer, ou com várias. O 16º erro é usar painel de madeira para colocar TV. Eu já falei isso aqui no canal, em ambientes pequenos. Em ambientes grandes pode até ser um elemento que preenche um pouco mais, dá mais aconchego, mas em ambientes pequenos é puro gasto de dinheiro. Você não precisa fazer isso. Você pode ou forrar uma parede para dar uma cara legal, ou você pode pintar essa parede se quiser gastar menos e colocar o ponto exatamente atrás da televisão. Se você quiser fixar a televisão na parede, você não precisa de um painel. O 17º eu considero muito especial, porque muita gente faz isso sem a menor intenção de ofender as pessoas que vão na sua casa e acabam ofendendo. Colocar na entrada do seu apartamento sal grosso, alho, olho grego, todas essas coisas de mal olhado, e o seu convidado entra e olha aquilo. O que que parece? Que você está com medo da inveja do seu convidado. Se você está achando que alguém com inveja pode vir na sua casa, tente não convidar essa pessoa, ou esconda esse sal grosso, esses seus amuletos atrás de algum lugar. Aliás, vai ser muito mais eficiente se alguém for botar olho gordo ali na sua casa, que ela não veja que você está pensando que ela está colocando
né? Um olho grande assim nas suas coisas. Então esconde atrás do sofá em algum cantinho que não dê para ver, além de ser muito mais elegante. O 18º erro são flores e plantas artificiais empoeiradas. Você pode muito bem ter plantas artificiais. Eu mesma não consigo distinguir muitas vezes de tão bem feitas que são orquídeas e outras plantas. Mas quando elas estão empoeiradas, você saca na hora que aquilo é uma planta artificial. E aparece descuidado, porque mesmo essas plantas artificiais, elas são feitas para lavar. Então lave, limpe se for muito grande, mas não deixe ficar poeira em cima das folhas. Porque o diferencial de uma planta natural é que aquela folha vai secar, se você deixar empoeirada, e vai cair. Então não vai durar muito tempo, né? Nessas cidades grandes que tudo empoeira, aquela planta empoeirada. E o artificial só vai somando pó sobre pó. Então toma muito cuidado que isso fica muito feio. 19º são estantes cheias de cacarecos, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Ó, tô lendo aqui minha cola. Objetos pequenos em vão grandes para eles. Sabe quando você tem um vão desse tamanho, uma estante com vão de 30 centímetros, e você coloca aquelas lembrancinhas de viagem pequenas? Olha, vou pegar aqui uma de modelo para você ver. Ó. Ai, caiu alguma coisa aí. Ah, tá uma bolinha. Tá vendo? Fica um monte de coisinha assim. Pensa nisso. Tem maneiras de você estar colocando essas coisas pequenas de uma maneira mais elegante e com uma cara mais organizada. Eu sempre digo, não existe decoração bacana sem organização. Você pode, num vão de madeira, de 2 prateleiras de madeira, colocar prateleiras de vidro, se você quiser uma coisa mais leve, dividir ou prateleiras de madeira mesmo, um pouco mais finas que as originais da estante, criando assim uma organização maior para a sua coleção. 20º erro é você ter uma peça, uma mesa com mais de 2 materiais. Olha, mais de 2 materiais, não é mais de um material diferente. Então, claro, você pode ter uma mesa com pé de ferro e o tampo de madeira. Você pode ter uma mesa de pé de ferro, tampo de vidro. Mas se você tiver uma mesa madeira com ferro e tampo de vidro, por exemplo, ela vai envelhecer muito mal. Por quê? Cada material tem um tempo de durabilidade que começa a mostrar sinais do tempo. E quando você tem 3 materiais na mesma peça, é muito mais fácil dessa peça ficar com cara de velha mais rápido. Ou, se você quiser restaurar, você tem muito mais trabalho, porque você tem 3 materiais que se comportam de maneiras diferentes. Evite isso, fique de olho, porque eu tenho certeza que você vai lembrar desses erros aqui que eu tô dizendo quando acontecer com você. 21º, puxadores, pés de sofá e etc. que seguem modas. Vou dar um exemplo, aqueles puxadores compridões, alças para a porta de armário. Isso se usou uma época, há uns 10, 15 anos atrás, já não se usa tanto. Usa mais hoje em dia uma coisa muito mais discreta. Então você gasta uma fortuna e você acaba envelhecendo a sua decoração muito mais rápido. E se você quiser trocar esse puxador, você tem que fechar o furo da madeira e vai dar muito mais trabalho para rejuvenescer o seu armário. Então escolha coisas mais atemporais para puxadores e também para pé de sofá. Pé de sofá se usou muito há 20 anos atrás, uns tubos cromados, né? Cromado é metal prateado e não se usa mais. Então você fica datado e você não vai trocar muitas vezes o seu sofá, você vai revesti-lo. Para você fazer essa mudança de pé, você vai ter que gastar mais. Então pense em coisas mais atemporais para não ter um móvel envelhecido em pouco tempo. 22º, portas pivotantes para vãos menores de 1,20 m. Por quê? A porta pivotante, ela tem o pivôzinho, né? O pino que faz ela girar daquele jeito. Só que para ela fazer isso, esse pivôzinho, ele tem que ser colocado, por exemplo, numa porta de 1,20 m, tem que ser colocado a 20 centímetros no final. Então, ela vai abrir 1 metro. Se você pega uma porta de 1 metro, você vai acabar tendo de abertura uma porta de entrada de 80 centímetros. E isso acaba sendo muito pouco e fica, sabe, parece que você quis colocar uma porta pivotante onde não cabia uma porta pivotante. Então, toma muito cuidado com isso para não fazer um vão muito pequeno e depois não dar certo. 23º, almofadas decorativas muito cheias, não são elegantes, ficam super esticadas. Então, se você tem na sua casa uma almofada assim, abre, se não for zíper, descostura um pedacinho, esvazia um pouco e deixa ela um pouquinho mais molinha, que é muito mais elegante. O 24º é parecido com o 23º, mas diferente, é ter muita almofada em cima do sofá. Que chega uma visita na sua casa, a vontade dela é ir colocando a almofada no chão, ou se ela ficar constrangida, ela vai ficar sentada assim no sofá, quase sendo expulsa do sofá. Então, coloque o mínimo de almofada possível. Num sofá, por exemplo, de 2 metros, 3 almofadas são ideal. Uma de um lado e 2 do outro, decorando. Não precisa encher de almofada. 25º também é de almofadas que não conversam.
você tem, por exemplo, uma casa de praia, várias almofadas de algodão e de repente você tá com uma almofada de seda ali, outra de veludo. Não conversa. Ou almofadas que você super rebuscadas que você trouxe de viagem e almofadas assim meio indianas juntos, mesmo que a cor seja parecida, não conversa. Às vezes um tecido muito pesado com um tecido muito leve. Então toma cuidado com isso de misturar as almofadas que uma que não tem nada a ver com a outra. É legal misturar almofada? É, mas pense nisso, se tá ornando com um pouquinho de prática, logo você vai perceber. 26º erro. Você vai espalhar sobre os seus móveis mantinhas, sabe? Várias mantas ou toalhinhas de crochê, assim no encosto, e aí no meio da mesa. Isso se usava muito antigamente em algumas casas, né? Ou algumas pessoas que estavam se dedicando a fazer crochê, gostavam de pôr na vista o seu trabalho, mas faça toalhas de mão bonitas para pôr no lavabo, ou faça toalhas para bandejas de café, mas não coloque essas toalhinhas de crochê ou várias mantas no sofá espalhado. Isso só contribui para ficar uma bagunça visual e não enfeita a sua casa em nada. Esquece isso, deixa mais clean que vai ficar muito melhor. 27º é a luz fria. Luz fria não dá certo de jeito nenhum. Se você quer ter uma luz, hoje em dia nem se fala mais de fluorescente, se fala de LED, escolha uma tonalidade incandescente da lâmpada. Não compre lâmpada branca. Isso distorce até as cores, fica tudo meio azulado e acaba com a decoração da sua casa. Mesmo que não tenha decoração nenhuma, vai criar uma decoração ruim. 28º erro. Claro que cada um vai encarar o que eu tô falando como erro ou não, mas eu tô dizendo assim minha opinião, e essa minha opinião é de muita gente também. Você pode pesquisar aqui no YouTube para você ver. Vou colocar quadros em cima da cabeceira. Em geral, a cabeceira já é decorativa. Você coloca quadro em cima, você tá criando outro foco de atenção. Então, evite de colocar quadros em cima da sua cama. Até crucifixo ou outros símbolos religiosos, você pode colocar em cima da porta de entrada ou na frente da cama até, ou até em cima do seu criado mudo, que fica bacana, mas em cima da cama, em geral, não dá muito certo, visualmente falando de estética, tá? Você pode até pôr se você quiser, mas vamos seguir. 29º, velas decorativas coloridas. É muito raro isso dar certo, tá? Colocar uma vela verde, outra vermelha. Eu olhei aqui por causa das minhas canetinhas para mostrar, tá? De cera, de várias cores. Prefira as cores de cera, ou se você for escolher cores como assim, por exemplo, um rosa antigo para as velas, compre várias velas dessa cor, não misture com outras cores, porque é difícil dar certo. Para isso dar certo misturando cor, tem que fazer uma coisa muito bem planejada. E aí, como eu falo, decorei tudo na sua casa, no meu curso de decoração, você tá pensando nas cores que você vai usar no ambiente e vai estar repetindo nas velas também. Mas se for só a vela com cor, prefira a cor de cera, que fica muito mais elegante e não tem erro nenhum. 30º erro é quando você tá usando de acabamento tijolinho e aí você tem mármore, por exemplo. Mármore junto com tijolinho à vista. Isso não dá certo. E a gente já viu muito isso por aí. Uma parede de tijolo e uma lareira de travertino. Isso não tem nada a ver. Tijolo é mais rústico, mármore é mais sofisticado. Isso não dá certo. Uma mistura que não é feliz. Vamos ao 31º. Madeira de demolição em ambientes pequenos. A pessoa vê que está na moda usar madeira de demolição e pega um apartamento de até 100 metros, que a sala tem uma medida pequena, e coloca uma parede de madeira de demolição para pôr a TV em cima. Isso fica muito pesado. É melhor usar um pinus como aqui, que é uma madeira leve, bem clarinha e mais lisa, não tão rugosa como a madeira de demolição, porque o efeito é muito melhor, muito mais aconchegante e bem leve, nada pesado. Móveis rústicos e pesados, para qualquer tipo de ambiente, na maioria das vezes, não dá certo. Se usou muito, né, na década acho que de 70, esses aparadores de fazenda, cômodas grandes, mesmo em São Paulo, né, pesadas e altas, ficava cômoda aqui com santos em cima. Isso em fazenda dá super certo, mas fazenda em geral tem 4 metros de pé direito. Pé direito é a altura do ambiente. Dificilmente esses móveis, tipo lá em Bu, que é essa cidade bem perto de São Paulo que vende móveis rústicos, dificilmente isso vai ficar bom numa casa ou num apartamento. Pode usar uma peça ou outra, mas assim, usar o buffet da sala de jantar e mais a mesa vai ficar super pesado. Ou a mesa de centro e mais um aparador vai ficar super pesado. Então, cuidado com esse tipo de mobiliário. São pisos cerâmicos para salas, sala de jantar e etc. A parte social com o rodapé cerâmico. Se você escolher um porcelanato grandão, com uma cara bacana, né, junta retificada é quando você não vê a junta, o rodapé tem que ser de madeira, não pode ser de porcelanato. Não fica bacana. Então,
pense nisso e quando você decidir, já pense no rodapé que você quer colocar. Ele pode ser tanto de madeira aparente quanto de uma madeira pintada de branco, tá? E também cuidado, que eu sempre falo, hein, de rodapé de MDF com piso cerâmico. O MDF não suporta umidade nenhuma. Você vai lavar o piso cerâmico, vai molhar o rodapé e vai estragar. Quando o rodapé de madeira um compensado, principalmente se for melhor ainda um compensado naval, não vai acontecer nada. Ou mesmo madeira maciça, pinos, não vai acontecer nada com a sua madeira. Claro que não vai encharcar, né? Mas a umidade que tiver lá não vai afetar esse rodapé. Último erro, sofá com design, sofá com design para ser visto e não para ser sentado, para ficar à vontade, para ver TV, para curtir a sua casa. Tá muito na moda aqueles sofás estéticos que parece, eu falo que parece sofá de loja de sapato, que você senta só assim para calçar o sapato. Não dá para encostar, porque nem tem encosto nessa altura, que nem é tão alto. São aquelas almofadas baixinhas que se você for encostar, você deita. Então, como é que você vai fazer um sofá assim na sua casa, no seu living? É isso, curte se gostou e se inscreve no canal.